Oi, Amoreco! Esse é o curso de chantilly. Nesse curso você verá os tipos de chantilly. O chantilly é um creme muito utilizado no mundo inteiro, um creme maravilhoso feito a partir do batimento do creme de leite fresco. Muito usado para várias sobremesas, também é consumido sozinho e pode ser ou não com açúcar. Também pode ser usado como acompanhamento de sobremesas e sorvetes. Muitas vezes o chantilly vem no nosso sundae, acompanha o nosso petit gâteau. Também servido com crepes, waffle, e muitos restaurantes também servem o chantilly saborizado com os salgados, então chantilly de parmesão, por exemplo. Além disso, o chantilly é muito utilizado também para cobrir bolos. Nos anos 80, 90, usava-se apenas o chantilly. Depois, com o passar dos anos e desenvolvimento da confeitaria brasileira, foi criado um chantilly mais estável, que é o chantininho, que nada mais é do que uma evolução do chantilly. O chantilly é tão versátil que ele pode entrar como componente em uma receita, por exemplo, uma mousse de chocolate vai o chantilly batido, como também ele pode ser usado para a decoração dessa mousse. Existem dois tipos de chantilly, o feito a partir do batimento do creme de leite fresco, com no mínimo 35% de gordura. Esse creme de leite fica normalmente nas geladeiras dos supermercados e às vezes é mais complicado de se achar. E também temos o chantilly feito a partir dos produtos industrializados, caixinhas que são vendidas no supermercado, escrito bate chantilly ou próprio para chantilly. Então não existe um certo e errado no que se trata do chantilly. É claro, o chantilly original, tradicional, é o creme de leite fresco batido, mais saboroso e muito mais reconhecido mundialmente. Mas se você quiser usar a mistura para chantilly pronta, que está lá na prateleira, também você pode usar. A única coisa que você não vai conseguir usar é o creme de leite de caixinha e de latinha. Vai cansar de bater na batedeira e não vai ficar no ponto certo. Nessa aula vamos falar mais detalhadamente sobre o chantilly tradicional. Ele é aquele obtido a partir do batimento do creme de leite fresco com no mínimo 35% de gordura. O seu chantilly, como eu já falei na aula anterior, pode ou não ser acrescido de açúcar. Você pode utilizar o açúcar refinado, o de confeiteiro ou impalpável. O que vai diferenciar são os grânulos de açúcar. E no caso do açúcar impalpável, ele possui 4% em média de amido. Então, ele vai ficar um pouquinho mais estável. Se você procura um chantilly mais estável, então use o açúcar impalpável. O chantilly pode ser tanto saborizado como colorido. Você pode bater o seu chantilly na batedeira ou com o fouet. Ao bater é incorporado ar e o creme engrossa e toma forma. É possível também bater chantilly com a nata, que nada mais é do que uma evolução do creme de leite. É um creme de leite com maior porcentagem de gordura. Isso é, a nata vai ser ainda mais rápida para chegar no ponto do chantilly. O chantilly deve ser sempre conservado na geladeira para durar mais e ficar mais fresquinho. Cuidado para não passar do ponto do batimento e criar grumos. O que vai acontecer se a gente bater demais? Os sólidos e os líquidos vão se separar. E aí vai virar o sólido a manteiga e o líquido buttermilk, que é um ingrediente também muito usado para fazer biscoitos e bolos. Na próxima aula eu vou falar sobre o chantilly industrializado. Existem diversas marcas de chantilly industrializado no mercado. Por conta disso, existem variações na coloração do chantilly. Você vai encontrar chantilly depois de batido muito claros, brancos, artificiais e outros um pouquinho mais amarelados, que é uma cor que puxa para o creme de leite fresco. O creme de leite fresco não é super branco, não é uma folha de papel branca. É sim um pouquinho levemente amarelado. Dentro desse mundo cheio de marcas, existem sabores diferentes entre si. Também a gente vai encontrar texturas diferentes e, consequentemente, a qualidade também será diferente, a estabilidade também vai pesar nessa escolha. Se você decidir que vai fazer o chantilly a partir da caixinha do chantilly industrializado, deixe pelo menos 12 horas na geladeira. Isso é muito importante, não adianta você comprar uma mistura para chantilly, deixar em temperatura ambiente e depois querer bater. Pode ser que não vire chantilly. Tem que deixar um pouco na geladeira, algumas horas pelo menos. Nessa aula vamos falar sobre outros tipos de chantilly. Vamos começar pelo creme foueté, um creme muito famoso na confeitaria francesa, que nada mais é do que o chantilly batido em ponto de bico médio. Não formou o bico firme, mas está um bico médio com algumas ondinhas na superfície do seu bowl.
O creme fouettê é muito utilizado nas mousses. No lugar de você colocar um chantilly em ponto de bico duro, firme, você precisa que esse chantilly esteja numa consistência um pouco mais leve. Muitos franceses vão falar, essa mousse vai creme fouettê, e não chantilly em bico médio. Normalmente as receitas de mousses pedem creme fouettê para que a mousse não fique tão rígida, fique cremosa e aí possa terminar de endurecer na geladeira. O creme légère também é um creme muito famoso na confeitaria francesa, que nada mais é que o creme de confeiteiro mais o creme fouettê. Outro tipo é o chantilly de chocolate, que pode ser feito adicionando chocolate em pó ou chocolate em barra. E existem duas maneiras de fazê-lo. A primeira é fazer uma ganache, que é misturar o creme de leite fresco fervido com o chocolate. O chocolate vai derreter em meio ao creme de leite e você vai misturar até que fique homogêneo aquele creme. E você vai levar para a geladeira, deixar gelar até que você possa bater e obter o seu chantilly de chocolate. A segunda maneira é bater o creme de leite fresco ou a tua mistura para chantilly e adicionar o chocolate derretido enquanto você está batendo o seu chantilly. Mas jamais adicionar um chocolate super quente na sua mistura. Você tem que deixar ele amornar bem o máximo possível para que não interfira no seu chantilly. Outro tipo de chantilly é o saborizado. Você tem algumas formas de fazer isso. Uma delas é com extrato ou essência de baunilha. Dessa maneira, você adiciona no bowl da batedeira junto com o seu creme de leite fresco ou com a mistura para chantilly. Existem as pastas saborizantes e existe a forma mais usada pelos chefs, que é fazer a infusão antes de bater o creme de leite. Por exemplo, ferver o creme de leite fresco, tem que ser o fresco, porque se você ferver um creme de leite de caixinha, você não vai conseguir bater o chantilly. Então você ferve o creme de leite fresco, coloca folhas de hortelã ou o que você quiser ali dentro da panela e tampa. Assim o seu creme de leite fresco vai incorporar aquele sabor e aquele aroma. Após a infusão, você leva o seu creme de leite para gelar e só depois disso você bate seu chantilly e vai ficar com aquele cheirinho e aquele gosto muito gostoso. Não esqueça de coar o seu creme de leite fresco antes de levar para a geladeira. Nada de levar com a folhinha. Outra forma de variar seu chantilly é colorindo. Você pode utilizar o corante na forma líquida, em gel ou em pó, desde que seja o hidrossolúvel. Mas atenção para não colocar demais e amargar seu chantilly. A minha preferência são corantes em gel ou em pó. O líquido eu evito. Por quê? Porque ele pode alterar a consistência do seu chantilly. Por ser bem fraquinho, você precisa colocar mais corante líquido. O líquido acaba alterando a textura da sua preparação. O corante hidrossolúvel é o recomendado para chantilly. Ele colore perfeitamente. Você pode se perguntar, mas não deveríamos usar o lipossolúvel, solúvel em gordura, porque o chantilly é uma preparação gordurosa? Não, você pode usar sim o hidrossolúvel numa boa, que vai colorir muito bem. E por último, vamos falar do chantininho, que é uma versão mais evoluída e estabilizada do chantilly. A versão do chantininho possui o leite em pó e o leite condensado, e por ter esses dois ingredientes, acaba sendo mais saboroso e muito mais resistente. Além disso, ele perde aquele gostinho de gordura que incomoda muita gente. Nessa aula vamos falar sobre o chantilly profissional, isso é, um chantilly mais estável que dura mais tempo. Como recurso para esse chantilly, você pode utilizar a gelatina incolor, o amido de milho, o emulsificante ou o leite em pó. Eu vou passar agora algumas proporções desses ingredientes. No caso do emulsificante, você deve usar a partir de meia colher de sopa ou 5 gramas para 500 gramas de chantilly. No caso do leite em pó, é a partir de 3 colheres de sopa ou 60 gramas para 500 gramas de chantilly. No caso do amido de milho, você deve colocar a partir de 2 colheres de sopa ou 16 gramas para 500 gramas de chantilly. E no caso da gelatina, sempre incolor, para 500 gramas de chantilly, você pode usar a partir de meio pacote de gelatina em pó ou 6 gramas para 5 colheres de sopa ou 70 ml de água. No caso da gelatina em folha, você vai precisar de 2 folhas hidratadas para esses 500 gramas de chantilly. Para aplicar a gelatina, você vai precisar aquecê-la ou em banho-maria ou no micro-ondas. No caso do micro-ondas, aqueça por 10 segundos. Se ela não estiver boa ainda,
Aqueça por mais 5 segundos e assim sucessivamente, de 5 em 5 para não perder o ponto. Essa gelatina não pode passar de 60 graus, porque senão ela perde o poder de gelificação. Caso você não tenha um termômetro para medir essa sua gelatina, não tem problema. Ela precisa derreter, ficar líquida, mas não pode ferver. Você precisa aplicar essa gelatina não muito quente, porque senão vai derreter todo o seu chantilly. Para potencializar o seu chantilly profissional, o ideal é que todos os objetos estejam gelados. Cuidado para não tirar o bowl da máquina de lavar louça, que está quente, e bater teu chantilly. Não vai dar muito certo, vai desestabilizá-lo. A temperatura do local de trabalho também vai interferir na estabilidade do seu chantilly, vai determinar quanto tempo ele vai ficar ali estável. Quanto mais quente for o ambiente de trabalho ou a sua cidade, mais rápido o chantilly tende a derreter. O contrário também é válido. Se você tem uma cozinha climatizada ou a sua cidade está fria, o chantilly ele vai durar mais. Lembrando que o açúcar também ajuda a estabilizar o chantilly. Então, se você não usar nenhuma das opções anteriores, use o açúcar, de preferência o impalpável, pois possui o amido na sua composição. Muitas pessoas me perguntam se podem congelar o chantilly. As opiniões são divergentes. Eu sugiro que você leia o rótulo do fabricante do seu chantilly industrializado e, no caso do creme de leite fresco, evite congelar, pois a possibilidade dos sólidos e líquidos se separarem é maior. Não quer dizer que levar ao congelador vai dar errado, mas você corre esse risco e é bom você estar ciente. Outra questão é quanto tempo dura o chantilly, quanto à sua validade. Normalmente ele dura até 3 dias em refrigeração, sempre. No caso do industrializado, antes de bater, você conserva em recipiente fechado na geladeira até 3 dias ou conforme as orientações do fabricante. A validade do chantilly batido, seja o creme de leite fresco ou industrializado, conservados dentro da geladeira, é de até 3 dias. Então, aquele bolo coberto de chantilly vai poder ficar na sua geladeira no máximo até 3 dias. Por exemplo, o chantilly que está decorando um bolo dura 3 dias em refrigeração, seja ele do seu cliente ou para seu consumo. A minha dica final para o chantilly é: todo cuidado é pouco. Não desligue a tensão da sua batedeira ou do seu fouet, porque pode passar do ponto. Pode também acontecer a separação dos sólidos e líquidos e pode acontecer também da sua mistura para chantilly não estar gelada o suficiente. Tudo isso vai interferir. Fique com muita cautela ali batendo no seu chantilly, porque ele é facinho de chegar no ponto.